Lucas 10, versículo 38. Pastor Ismael, o senhor me empresta? Aí depois eu te devolvo. Lucas capítulo 10 e 38. Parabenizar o pastor Ismael e a irmã Cristina pelo trabalho, que eles estão realizando aqui. O pastor Ismael chegou em janeiro, E aonde o pastor Ismael, junto com a sua esposa, passam, eles deixam um legado. E o pastor Ismael tem feito um grande trabalho aqui, apesar das dificuldades da pandemia. Eles têm feito um grande trabalho. Inclusive, nós estamos aí transmitindo o culto pelo YouTube. Os irmãos que estão nos acompanhando, se inscrevam no canal da igreja Canaã Jardim Guanabara. Ative o sininho, deixa o like, tá bom? E divulgue aí o canal da Canaã do Jardim Guanabara. Lucas capítulo de número 10, versículo 38 a 42, um texto muito conhecido dos irmãos. Prometo ser muito sucinto, lacônico, para terminarmos no horário. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, como era o nome da irmã de Marta? Maria. Diga Marta e Maria. Diga dois cenários. Dois cenários. Duas condições. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra do Senhor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Tome assento, queridos. Vamos lá. A exposição da palavra do Senhor. Eu quero esta noite, noite de ensino, noite de instrução, noite de conhecimento, gostaria de tecer comentários neste texto, baseado no livro Manuscritos. E o tema desta mensagem que está no livro é Fundamentos de um Cristão Abençoado. Repita comigo o tema da mensagem. Diga: Fundamentos de um Cristão Abençoado. Qual é o conceito de bênção? O que é que vem à nossa mente quando conceituamos a alguém que ele é abençoado? Geralmente, como seres humanos dotados de conveniência, interesses particulares e pessoais, a gente pensa que abençoado é aquele que tem posses, é aquele que tem um poder aquisitivo mais elevado que os demais, é aquele que tem uma certa influência na sociedade. E aí a gente costuma a colocar na balança estes valores que não são valores morais e bíblicos. São valores secularistas. E por estarmos em um mundo secularizado, a nossa mente e a nossa
visão concernente ao outro é delineada dentro deste panorama. Só que no reino de Deus é diferente. O abençoado aqui é aquele que é tratado como bem-aventurado. E Jesus ele traz o sermão mais importante do seu ministério, no capítulo 5 de Mateus, trazendo ali as bem-aventuranças. Por várias vezes Jesus ele diz bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos. Ele vai trazendo ali, elencando no capítulo 5 de Mateus, por várias vezes esta palavra, bem-aventurado. O bem-aventurado é o abençoado. E quem é abençoado no espectro espiritual? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem é abençoado no reino de Deus? Aquele que anda com o Senhor. A exemplo disto, temos o homem que construiu a arca. 3 letras o nome dele. Como era o nome dele? Noé. Veja que Noé, ele estava inserido numa sociedade corrompida. Sim ou não? Vamos participar, sim ou não? A sociedade do tempo de Noé era uma sociedade corrompida. Era uma sociedade afundada na corruptibilidade, na licenciosidade, na imoralidade. Mas a Bíblia diz que Noé, ele se destacou nesta sociedade. Por que ele se destacou ali? Porque diz a Bíblia que Noé, ele andava com Deus. Todo verbo é ação. Se a Bíblia diz que ele andava com Deus, então existia ali uma atividade. Ele era parceiro de Deus, ele andava com Deus no sentido de buscá-lo incondicionalmente. Por isso a Bíblia diz que ele é escolhido pelo próprio Deus para a construção da arca. A arca é um símbolo da fidelidade de Deus. E neste símbolo de fidelidade só vai entrar na arca Noé mais 7 pessoas de sua família, contabilizando 8. Então Noé, ele traz aí a nomenclatura espiritual de abençoado. Noé era abençoado, porque ele fez jus a esta identificação. Temos outro exemplo na Bíblia que foi Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu a Deus. Então a virtude primária e exclusiva de Abraão era a obediência. A obediência fez Abraão se tornar o nosso pai na fé. Eu conversava com um irmão no carro e dizia para ele que Deus deu a Abraão 2 filhos, um do coração e o outro do sangue. O do coração foi Isaque e o do sangue foi Ismael. O xodó foi Isaque. Quem é que Deus pede? Deus é carrasco. Às vezes Deus ele vai mesmo no coração. Ele poderia coerentemente pedir Ismael para dor ser menor? Poderia ou não? Poderia. Me dá Ismael. E aí Abraão, claro que como pai ele ia sentir. Pai é pai. Mas ele ia para Moriá tranquilo. Ismael é meu filho, mas eu vou. Só que Deus ele disse, não, eu quero Isaque. Como é? Eu quero Isaque. Sara sente, mas ela não sabe que Isaque está saindo para ser sacrificado. Abraão foi ético. E Abraão, ele está sendo ali burilado, testado por Deus. Enquanto isto, ele era Abrão. Ele vai se tornar Abraão lá em Moriá. Ele só se torna Abraão em Moriá, porque Deus estava testando o seu caráter. Ali é o processo do aperfeiçoamento espiritual no caráter de Abraão. E ele leva Isaque. Ele coloca Isaque ali na pedra.
Ele levanta o cutelo, ele vai descendo o cutelo para imolar Isaac. Deus está vendo toda a cena. Só que antes que o cutelo chegasse na pele de Isaac, Deus brada do céu e diz: Abraão, não faças isto, porque agora eu sei que temes a Deus. A partir dali diz a Bíblia que Abraão, ele vai se tornar Abraão. Deus mudou o nome dele, não somente o nome, mas o caráter. Então Abraão, ele se tornará subsequentemente um homem abençoado. Então, abençoado significa bem-aventurado, feliz, agradável, saudável, próspero. Aquele que anda com Deus, que busca a Deus, que tem Deus, que é cheio de Deus, dominado, controlado, gerido e administrado pelo próprio Deus. Abraão, Noé, Elias, Paulo, Estevão e tantos outros mártires, profetas, juízes, sacerdotes, homens de Deus da Bíblia Sagrada e mulheres de Deus foram abençoados neste sentido. Quando trazemos isto para os dias atuais, a gente consegue fazer uma contextualização entendendo que ser abençoado nos dias de hoje está totalmente fora do contexto bíblico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Totalmente fora do contexto bíblico. Só que como cristãos nós não podemos abrir mão daquilo que a Bíblia nos traz como regra de fé. E aí o texto em pauta vai nos trazer a historicidade analítica, bíblica e teológica de Jesus Cristo indo à casa de duas irmãs. Esta casa era uma casa visitada por Jesus constantemente. Jesus almoçava ali, Jesus se hospedava ali. Então Jesus, ele já estava acostumado com a casa. Ele conhecia a casa e conhecia as pessoas que moravam na casa. Só que chegou um dia que Jesus, ele programou na agenda dele entrar nesta aldeia chamada Betânia, e ele entra, e quem vai lhe recepcionar? Maria. Aparece aqui a figura e o protótipo de uma mulher que priorizava com muita exclusividade as coisas espirituais. Diz a Bíblia que ao oposto dela, Marta estava com outras atividades. Entendemos que no sistema contemporâneo, no qual os homens estão sendo geridos pela corruptibilidade e pelo capitalismo selvagem, ser abençoado é sinônimo de ser famoso, rico, influente e com formações acadêmicas, deixando assim de priorizar o transcendente. E é interessante porque a lei da física, ela entra na relação com Deus. O que é que a física diz? Para toda ação, os universitários que estão aqui, tem o quê? Para toda ação? Uma reação. Isto é a lei da física. Pela lei da física, se eu estou indo aqui pela questão teórica, tá bom? Acadêmica e coerente, humana. Se eu agredir aquele jovem ali, ele vai reagir ou não vai? Sim ou não? Quando ele é ser humano, então ele vai reagir como ser humano. É o ímpeto dele. Quando você leva isto para a vida espiritual, você vê Jesus sendo agredido. Anás, Caifás, batendo na face de Cristo. E Jesus, ele vai domar o seu instinto humano. Ele vai domar o seu instinto humano. Aí entra a célebre palavra muito utilizada ultimamente, principalmente pelos palestrantes de alta ajuda, os coaches, master coaches. Eles dizem o quê? Sejam resilientes. É ou não é? Produzam a resiliência, a arte de se refazer. E nesta resiliência, a Bíblia traz o nome de domínio próprio. E nós precisamos produzir este domínio próprio,
principalmente diante de um cenário atraente. O período que nós estamos prestes a entrar agora, apesar de todas as restrições dos decretos, das imposições dos governos municipais, estaduais, federais, que nos impossibilitam até de nos reunirmos dentro das nossas casas. Eu não estou falando nada fora do contexto, foi uma lei do governo estadual, e nós temos que respeitar a lei, e temos provado que estamos respeitando as leis. Olha a igreja aqui, todo mundo separado, álcool em gel nas entradas, todo mundo de máscara, então está todo mundo respeitando um decreto. Só que a alma, ela pede as compras, sim ou não, o peru, a troca de presentes, e você vai vendo isto nas redes sociais, na mídia, e você vai se oprimindo. Você vai se oprimindo. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde neste estudo foi comprovado que a maioria das pessoas que aderem à depressão, elas começam a produzir a depressão a partir do momento em que acompanham outras nas redes sociais. Elas olham as pessoas nas redes sociais felizes, e você já parou para analisar que a gente nunca posta uma foto chorando? Quem concorda comigo, levanta a mão. Podemos estar ali chorando, mas quando a gente pega o celular para fazer o selfie, o que é que a gente faz? Coloca a melhor roupa, vai para o melhor lugar, e aí você vai deixando a entender às pessoas que você não tem problemas. Você é uma pessoa bem-sucedida, tranquila, só que não. A vida é desafiadora. Diga bem forte, a vida é uma gangorra. Diga, uma hora eu estou embaixo. Diga, outra hora eu estou em cima. Assim é a vida. Muitos optam pelas bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos. E aqui é que está a diferença, querido. Porque a partir do momento em que você se torna um cristão conveniente, interesseiro, com caprichos subjetivos e pensamentos fora do contexto espiritual, você jamais vai ser abençoado. Aqui é diferente. Sabe quem é abençoado? Quem prioriza a vontade de Deus. Sabe quem é abençoado aqui? Quem está decidido a abrir mão da alma, do ímpeto da alma, para servir a Deus, mesmo que seja no sacrifício, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja na falta, na fome, mesmo que seja na perseguição, na luta, na escassez, mas ele está ali servindo a Deus, acreditando que o melhor para ele é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, quais os fundamentos de um cristão abençoado? Primeiro, ele ouve a Deus. Pregando bem facinho, todo mundo vai entender. Veja que eu disse ele ouve, ele não vai escutar. Hoje os cristãos estão escutando a Bíblia, tratando a palavra de Deus com indiferença, com desprezo. É interessante isto, porque quando se prega a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, nada além da palavra de Deus, parece que as pessoas elas acham que a gente não está pregando. Pastor Ismael, tem que ter ali um tempero, um negócio diferente, uma filosofia vã, algo que não está nas entrelinhas da exegese bíblica do texto, e aí chama a sua atenção. Somos a sociedade do espetáculo, da novidade, de uma mensagem que traga alento à minha alma, de uma mensagem que me leve ao êxtase emocional e espiritual. Não, querido, Jesus não foi um avivalista, Jesus não foi um animador de auditório, Jesus não foi um pregador de entretenimento,
Jesus, ele foi, é e sempre será o mestre, o didásculo, aquele que senta para ensinar, que ensina para fazer os outros crescerem, que gera vida na alma do outro, que gera crescimento, edificação na alma do outro. Interessante isto, que a palavra mestre no hebraico significa didásculo. Jesus era um didásculo. O judeu, para ensinar, ele se assenta. Veja que por várias vezes Jesus Cristo, ele está ali realizando o seu ministério, que teve a durabilidade de 3 anos e meio. E Mateus, Marcos, Lucas e João faz os registros e diz o quê? E assentando-se, está vendo? Por várias vezes. E assentando-se, passou a ensiná-los. Eu, particularmente, não me incomodo com uma igreja em silêncio. Porque uma igreja em silêncio, ela está degustando a palavra que está sendo proclamada. Ela está absorvendo. Isso aqui é uma aula. E este momento que nós temos aqui, de estarmos aqui neste prédio, porque isto aqui não é uma igreja, aqui é um prédio. Nós somos a igreja de Cristo. Diga glória a Deus. Mas este foi o lugar reservado para nós adorarmos a Deus. E este momento aqui, só pelo fato de estarmos aqui assentados, aprendendo a palavra do Senhor com o mestre, o didásculo da vida, é um privilégio. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. Nós estamos chegando perto da eternidade, perto do céu. Nós estamos gerando um vínculo mais fidedigno com o Todo-Poderoso. Mas aí, querido, quais os fundamentos de um cristão abençoado? Ele ouve a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ao entrar na casa destas 2 irmãs, versículo 39, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, olha aqui o detalhe, assentando-se aos pés de Jesus, o que é que ela fazia? Veja aí no versículo 39. O que é que ela fazia? Ela ouvia. Agora se liga aqui, olha para mim. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus para ouvir. Deixa eu falar algo aqui bem interessante para vocês. É pedagógico que eu vou falar. Pedagógico. Os professores dizem que quando eu estou numa sala de aula, se eu ficar assim, ó, olhando para o professor, olhando, atento, sem titubear, ó, eu vou captar 70% do que o professor está falando. Eu olhando. Se eu faço isso, ó, eu já perdi aí uns 30%. E se eu não atento para aquilo que eu estou ouvindo, eu perdi. A palavra que eu estou pregando aqui, se o vosso supervisor for pregar neste mesmo texto, usando este mesmo sermão, vai ser diferente. Isso aqui é o pão de cada dia. Todo dia tem uma palavra diferente. E nesta palavra diferente, você sabe o que é que eu entendo? Por que é diferente? É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus, ela é multifacetada. Ela tem várias faces. Um pregador prega de um jeito, outro vem e prega de outro jeito no mesmo texto, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado, e a palavra de Deus vai sendo proclamada, produzida na vida do outro, e Deus vai operando. Mas aí você precisa produzir este fundamento. Ouvir. Marta e Maria estavam ali, na mesma casa, mas eram distintas. Elas tinham prioridades diferentes. Vocês estão entendendo? Eram irmãs consanguíneas, mas elas tinham prioridades diferentes. Você está na mesma igreja, você tem o mesmo pastor, você senta no mesmo lugar, e aí a pessoa que senta ao teu lado olha e diz: rapaz, por que fulano é abençoado? Por que ele é diferente? Por que ele é ético? Por que ele é assim mais robusto espiritualmente?
É a reação, irmão. É a lei da física. Deus diz assim lá em Jeremias, ó, buscar-me-eis e me achareis. Amém? Não. Se fosse assim era bom. Buscar-me-eis e me achareis. Todo mundo ia fazer isto. Aí ele condiciona, ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso... Aqui é que está o detalhe. Veja que há uma condição. Lá em Mateus, Jesus Cristo diz o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Só que aí você quer que Deus te dê, mas você não pede. Aí Tiago diz que alguns pedem, mas pedem mal. Não sabem pedir. Porque a petição aqui não está me dizendo que eu não vou mais poder pedir nada a Deus. Eu posso pedir. Só que a chave que abre a porta das bênçãos de Deus na minha vida tem um nome. Diga para o irmão que está ao seu lado, mesmo com máscara, diga aí, meu irmão, a chave que abre a porta das bênçãos de Deus chama-se gratidão. Gratidão. Diga assim, a chave que fecha, ou a mesma chave você abre, sim ou não? É assim ou não é na sua casa? Com a mesma chave você fecha e abre a porta, é ou não é? Pronto. A chave que abre a porta é a gratidão. E agora eu vou fechar a porta, pastor João Marcos, o que é que eu vou fazer? Murmuração. Eu estou agradecendo, ó, estou agradecendo. Aí eu murmuro, pastor Ismael, aí ó, a porta foi fechada. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz o quê? Em tudo, irmão. Isso aqui é, se eu fosse falar só aqui, pastor Ismael, dava para a gente ir até de manhã, não dava? Em tudo dai graças. Parece coisa de louco, né, irmão? É ou não é? Parece coisa de louco. Imagina só você vindo no seu carro, acabou de comprar o carro, aí um camarada embriagado vem feito doido, aí bate do teu carro. E aí? Você é o quê? Você é cristão. Mas você é corpo, alma e espírito. Se você tem alma, você, puxa vida, como é que pode? Que cabra! É assim ou não é? Mas qual é o correto? Obrigado, Jesus. Mas pastor, não bateu o carro. Obrigado. Você não sabe o que é que ia acontecer lá na frente. Deus permitiu bater o carro aqui para você não morrer. Lá na frente, para o carro não capotar. É melhor a batida ou a capotagem? Em tudo dai graças. Por que, Paulo? Aí Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus. Você pode dar um aplauso bem bonito aí para Jesus? Esta é a vontade de Deus. Imagina uma pessoa, porque, querido, olha para mim. Deus, ele existe? Deus existe? Deus existe? Pronto, eu estou conversando com vocês, tá? Hoje é um tipo de mensagem de ensinamento. Deus existe? Ele nos ouve? Pronto. Imagina você conviver com alguém que só sabe reclamar. Imagina você conviver... Eu não vou longe não, tá? A mulher fala mais do que o homem. As mulheres levantem as mãos. Todas as mulheres que estão aqui. Todas as mulheres, levantem as mãos. Digam assim, eu... Não, parece que vocês estão... Nem jantaram. Eu quero ouvir aquela voz fina assim. Eu... Diga assim, eu... Falo... Muito. Pastor, o que é isso? E o quê? Isso que eu falei? Isso é normal, ciência. Natureza feminina. A cognição da mulher é mais aguçada do que a do homem. Para não. 7.000 palavras. Por isso que quando a irmã Cristina está pregando, parece uma metralhadora. É porque fala muito mulher. Eu, pastor Ismael pregando, pastor João Marcos. A gente vai economizando ali. Mulher, 7.000, homem, 4.000 e pouco.
Agora, quando eu vejo um homem falando muito, aí eu começo a orar por ele. Jesus, transforma este coração. Aí tu imagina, aqui não, porque no Jardim Guanabara, todas as mulheres são santas. Mulheres de Deus, que obedece o marido, que trata o marido com amor. Amém? Faz a comidinha para o marido, passa a roupinha. Amém? Não reclama. Amém? Vou parar por aqui. Aí tu imagina a mulher, tem que comprar isso. Ó, isso aqui não sei o quê. O dia todo. Como é que esse marido vai ficar? Azedo. Vai ou não vai? Azedo. Ele vai chegar em casa pisando em ovos. Ele vai dizer, eita, chegou. Tem marido assim, ó. Eita, eu vou ter que ir para casa. Misericórdia. Quando ele sai de casa, ele canta o hino 116. Quem sabe qual é o hino 116? Livre estou. Livre estou. E ainda diz assim para rimar, ó. Da família e da mulher do pastor. Quando ele sai de casa. Quando ele chega em casa, ele canta, dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz. É luta, irmão. Agora você imagina você convivendo com uma pessoa meiga, doce. É bom, não é? Ah, meu negão. Ah, meu príncipe, né? Eu sei lá como é que vocês chamam o marido de vocês. Tem até delas que dizem assim, meu cachorrão. Tem. É uma questão pessoal, né? Questão pessoal. Eu era pastor de uma igreja que a irmã chamava o marido de miau. Bora, miau. Eu digo, oxê. Não, pastor, é porque eu chamei ele assim. Eu digo, pois chame na sua casa, aqui não. Que coisa feia. Por que esse negócio de miau? Aí ela disse, porque ele é um gato. Ué? É, mas isso é questão íntima, né? Olha para mim. Os homens levantam a mão. Será que eles têm coragem, hein, Ismael? Os homens levantam as mãos. Quem deseja, dos homens que estão aqui, uma mulher meiga e carinhosa? Diga amém. Eu notei assim aquele amém, olhando assim para a esposa, ó, amém, com medo. Bando de frouxo, né? Então, Maria, ela assentava-se aos pés de Jesus. Irmão, olha para mim. Você sabia que tem crente que Jesus não gosta e tem crente que Jesus gosta mais? Tem. Porque Jesus, ele está ali pronto para nos ouvir. Aí quando chega aquele crente murmurador que vai se ajoelhar para orar, que Jesus já sabe que é o murmurador, Jesus, eita meu Deus, lá vem. Mas quando Jesus para ouvir aquele que se assenta feito Maria, só para ouvir, só para aprender, só para crescer, só para ser edificado, Jesus faz questão de conviver, de ficar ali horas e horas ensinando a palavra de Deus. Assim era Maria. Ai, Jesus, tu chegou. Ai, eu agora vou me assentar. Eu não vou mais lavar louça, limpar a casa, fazer nada. Eu vou parar agora para ouvir, para crescer, para agregar algo maravilhoso, substancioso à minha alma. Assim era Maria. E isto é fundamento. Isto é fundamento. Uma casa para ser construída começa por onde? Tem algum pedreiro aqui? Pedreiro? Pedreiro servente. Tem algum? Pedreiro servente? Tem alguém aqui que já participou de uma construção, de alguma casa, alguma coisa? Levanta a mão. Pronto, está ali. Então os irmãos sabem. Primeiro faz o quê? Isso, garoto. Faz aqueles buracos. Aí dentro desta divisória, desses buracos, coloca o que dentro? Pedra, ferro, cimento. Quem já foi aqui no santuário? Levanta a mão. Quem já foi no santuário? Aquela coluna grande, central. Quem já viu aquela coluna? Dentro daquela coluna, eu tive o privilégio, claro, né? Estive ao lado do nosso pastor começando o ministério. Obviamente eu conheço todas as congregações, a história do ministério. Então, nós
presenciamos a construção do santuário de perto. Aquela coluna ali, o pessoal pensa que é ocada, aquela coluna é maciça. Ali dentro tem 50 mil sacas de cimento, só na coluna, misturado com ferro, pedra. Então ela é maciça. Aquela coluna, ela sustenta toda aquela estrutura, todo o santuário. Só aquela coluna. Diga bem forte, coluna. Diga, coluna. Aí veja que Salomão, falando para as mulheres, ele diz o quê? A mulher sábia e de... Pronto. O que é edificação? É a coluna, é o fundamento. O que é o fundamento? É a estabilidade. Olha, isso aqui é estabilizado, ó. Tá vendo? Ó? Estabilidade. É firmeza. Quem tem fundamento não se abala, não se desestrutura. Quem tem fundamento tem resiliência, sabe esperar, aguarda o tempo de Deus, não se desespera, não fica aflito, não fica estressado, não fica afobado, não fica preocupado, não fica tenso. Sabe esperar, tem fundamento. Fundamento. Porque ele ouve Deus. Segundo, o segundo fundamento de um cristão abençoado, ele não se estriba, olha para mim, com o trivial. Ele não se estriba com o trivial. O que é o trivial, pastor João Marcos? Trivial são as coisas do mundo. As coisas do mundo, irmão. Ah, porque fulano tem, eu não tenho. É problema dele se ele tem. Ele trabalhou, ele não é, se esforçou, se dedicou para conquistar. O que Deus tem para ele, não tem para mim. O que Deus tem para mim, não tem para ele. E acabou, irmão. Cada um tem uma história. Deus tem bênçãos específicas para cada um. É assim que funciona. E aí, quando eu tenho um fundamento da espiritualidade, eu não me estribo. Olha para o irmão de rabo de olho assim, ó. De rabo de olho. E diga assim, não se estribe não, irmão. Se aveste não, calma. Passo do gado, não precisa de pressa. O apressado come o quê? Ai, vocês sabem, come cru, né? Você chega num restaurante, aí eu particularmente não gosto de fazer isso. Aí, camarada passa o cardápio, o garçom, e garçom ele ganha comissão. Tem algum garçom aqui? Levanta a mão. Não queria falar mal. O garçom, fala mal no bom sentido, ele ganha comissão, é o trabalho dele, né? É o trabalho dele. Então a função dele ali é estar empurrando, sim ou não? Tá entendendo? Aí o garçom passa o cardápio, aí eu vou olhar o cardápio, né? Aí eu escolho o prato principal. Eu vou querer isso aqui, meu filho, é uma comida de cearense, baião de 2, macaxeira, aleluia, 500 gramas de maminha bem passada, glória a Deus. E o que mais? Aí o cearense mesmo, o que é que ele pede para beber? O que é? Hein? O cearense mesmo. Hã? Traga aí uma Coca-Cola de 2 litros. A irmã chega e disse, glória a Deus. E bota aí um gelozinho, um limão. Pronto. Fiz o pedido ou não fiz? Vai chegar ou não vai? Aí sabe o que é que o garçom faz? Quer um pãozinho de alho. É ou não é? Quer uma linguicinha. Aí o bobo, ó. Traz aí 3 pão de alho. O bobo. Traz aí 5 linguiças. Com farofa e vinagrete. Aí começa, ó. Enquanto isso, ó. Aí chega o prato principal. Quando chega o prato principal, você já olha para o prato principal como? Estou cheio. Diga para o irmão, crente abençoado, não vive de entrada não. Espera o prato principal. O que nutre, o que alimenta, o que dá vida, o que gera saúde é o prato principal. E o que são as entradas? O trivial. Trivial, querido. Maria, ela preferiu a entrada ou o prato principal? Hein? Prato principal, meu irmão. Ela sentou-se para ouvir Jesus. Ela não se preocupou com o trivial. E diz a Bíblia que Jesus, no versículo 40, ele vai interpelar Marta.
Ele diz o quê? Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada. Olha o detalhe do texto. Fadiga, afadigada com muita coisa. Com muita coisa, irmão. As donas de casas levantem as mãos. Agora eu vou trazer um óleozinho para as irmãs. Quem é dona de casa? Levanta a mão. As donas de casa. Me diga uma coisa. Existe profissão mais desgastante do que ser dona de casa? Existe? Existe não, irmão. E eu sei porque eu vejo minha esposa trabalhando. E eu de vez em quando eu solto uns corinhos de rato para a bichinha ficar alegre. Minha filha lavou minhas roupinhas. Aí eu vou lá. Ai, estou cansada. Ela já sabe a tática já. Ai, estou cansada. Lavei tuas roupas, um bocado de roupa. Já sei o que é. Aí eu, minha filha, Deus te abençoe. Já passou o cansaço. Passa o cansaço rápido, que ela diz, eu vou lavar mais. Irmão, não é brincadeira não. É roupa, é comida, é casa, é banheiro, é louça. É ou não é? Mas olha para mim. Se eu não pensar em mim, estou falando isso a mulher, se acaba? Se acaba? Se acaba, irmão. A gente não pode abraçar o mundo todo, não. Faz uma coisinha de cada vez. Chega para o marido, aí diz assim, meu filho, é o seguinte, hoje é domingo. Eita, eu vou ensinar um negócio aqui que pode complicar. Eu posso terminar de falar? As irmãs aprovam eu falar? Meu filho, é o seguinte, semana toda cozinhando, o bucho queimado do fogo do fogão. Hoje eu não quero cozinhar não, dê seu jeito. E diga aí que o cabra dá o jeito. Já consegue no mínimo uma quentinha. É ou não é? Pronto. Aí você vai cuidar de você. Vai no salão. Vai entendendo? Irmão. Assim é a vida espiritual. Eu preciso zelar pela minha vida espiritual. Eu não posso estar enfadado com as coisas do mundo. Não, eu não posso me enfadar com as coisas do mundo. Trabalho, atividade, secularização, capitalismo. Não, irmão, não. Pastor, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Uma bênção, pastor, eu vou ganhar 5.000. É mesmo, meu filho? Glória a Jesus, graças a Deus. E aí, como é lá? Pastor, eu só posso ir para a igreja dia de segunda-feira. Irmão, dia de segunda não tem culto, não. Pastor, minha folga é na segunda, pastor. Que Deus maravilhoso. Não, irmão, Deus não é maravilhoso não, assim. Tu vai acabar com a tua vida espiritual. Tu vai ficar desnutrido espiritualmente, sem se alimentar. Quem não se alimenta, perde a imunidade. Meu Deus, que coisa forte, hein? Perde a imunidade. Olha a questão do vírus, que a gente está tendo maior cuidado para falar, que a gente está sendo policiado. Olha a questão do vírus. Com raras exceções, o vírus vai encontrar guarida em qual corpo? Em um corpo que tem atividade física, claro, com raras exceções, tá? O pastor Ismael foi infectado, a irmã Cristina foi infectada, minha esposa foi infectada. Mas graças a Deus estão aí de pé, Estão de pé. Então, a estrutura imunológica do pastor e da irmã, mesmo os bichinhos tendo sofrido, resistiu. Não é, pastor? A falta de ar, o cansaço, não é, irmã Cristina? O cansaço, a falta de ar, é terrível. Mas resistiu. Resistiu. Por que resistiu? A imunologia, o sistema imunológico. Agora se o vírus vem, lá vem um vírus, ó o vírus. Aí ele encontra um corpo, sedentário, que não toma vitamina C, que não toma sol, que não bebe água, que não se alimenta. Mata ou não mata? Mata, irmão. É fatal. Assim é a vida espiritual. Vem um vírus, o inimigo. Aí ele encontra um cristão que não ora, que não lê Bíblia, que não vai para a igreja, que não se submete, que não obedece, que não jejuma, que não se consagra, que não é espiritual. Ele faz a festa ou não faz? Faz a festa, destrói, mata.
esvazia, descaracteriza. Então eu preciso entender que o segundo fundamento de uma vida espiritual abençoada é eu não me estribar com trivial. Terceiro, o cristão que tem um fundamento para ser abençoado, vou encerrar aqui, ele valora o que lhe acrescenta espiritualmente. Paulo diz assim, conheçam de tudo, amém? Mas retenha o que é bom, retenha o que é bom. Eu tenho lá em casa uma biblioteca, eu tenho um livro dos Testemunhos de Jeová, eu tenho um livro do Espiritismo. Uma vez um irmão chegou lá em casa, eu era pastor em Maranguá, aí ele foi no escritório e foi na minha biblioteca. Eu tenho uma faixa de uns 4.000 livros, 2.000 eu roubei do pastor Gessé, ele nem sabe. Eu assaltei ele. Aí o irmão chegou, pastor, seus livros, irmão, um bichinho neófito. Pastor, eita pastor, o senhor tem muito livro bom. Aí pegou um livro lá dos Mormons. Aí ele pegou o livro e disse, o pastor é dos Mormons. Eu notei que ele olhou assim e disse, eu dei corda a ele. Aí ele, pastor, o senhor tem quanto tempo de fé? Eu já sabia que ele estava me perguntando, já desconfiado. Eu disse, meu filho, eu nasci na fé, sou a 4ª geração de pastores na minha família, graças a Deus nunca me desviei. Tá certo. É porque meu filho viu, não foi o livro dos Mormons? Foi, pastor. Mas eu não estava pensando nada não, estava não. Realmente meu filho não estava pensando não, estava julgando. Meu filho, eu preciso ler para argumentar. Eu preciso estudar. Eu preciso saber. Porque chega um camarada desse para tentar me confundir e eu vou dar base bíblica para ele, para contrapor. Inclusive no livro, aqui no finalzinho do livro, eu não coloquei, pastor Ismael, muita coisa, mas eu sintetizei aqui, no finalzinho do livro, algumas seitas, fazendo um contraponto com a Bíblia, dando referências bíblicas para você se contrapor. Está aqui no livro. Catolicismo, Testemunho de Jeová, Espiritismo, está aqui. Uma síntese para você se contrapor. Porque, meu irmão, olha para mim, tem tanto crente que quando vê aqueles camarada com a camisa branca, com a pastazinha e uma gravatinha azul chegando na sua casa, meu irmão, ele vai para baixo da cama, com medo. Porque se o camarada entrar, faz a cabeça dele. Ele não tem base. É assim ou não é? Ele não tem conhecimento. Então, o que é fundamento espiritual para me tornar abençoado? É eu valorizar e acrescentar algo transcendente à minha vida espiritual. A Bíblia diz que Maria, ela escolheu o quê? A melhor parte. E Jesus diz isto. Vamos lá para a Bíblia. Olha o que é que Jesus diz para encerrar. Jesus diz o quê? Mas uma só é necessária. E Maria, olha, veja que Jesus fala assim, mas uma só é necessária. Uma só. E Maria escolheu a melhor parte,